Há cerca de 2 ou 3 domingos passados, aconteceu uma entrevista e essa entrevista ela gerou muita repercussão, gerou muitas críticas e um debate intenso. Mas vamos saber todo esse caso aqui, a minha opinião, depois de apenas 5 segundos. Esses 5 segundos vão ser a vinheta aqui do nosso canal. Já volto para a gente conversar. Justice is coming to Tombstone. Justice is coming to Tombstone. Pois bem, a Rede Globo ela resolveu fazer uma entrevista e para tanto ela mandou um sujeito que trabalha para ela ir em um presídio e lá esse sujeito deveria e de fato aconteceu, entrevistar um travesti que está preso. As pessoas chamam esse sujeito de médico, de doutor. Eu prefiro chamar ele por aquilo que eu acho que ele realmente é, que é vagabundo. Então, o tempo todo aqui, para mim, vai ser Vagabundo Varela. Não Drauzio, Vagabundo Varela. Então, a Globo mandou ele lá para um presídio e ele foi visitar e entrevistar um travesti lá, um tal Suzy. Conversou, contou o caso, ouviu o caso, uma série de questões. Em determinado momento, o tal travesti disse que estava muito sozinho, eu estou sozinho aqui na cadeia, ninguém me visita, meus amigos, parentes, conhecidos, ninguém vem aqui, já tem um tempão que eu estou preso aqui. E aí Vagabundo Varela pergunta, se ele sente falta de afeto, de carinho, de abraço, de solidariedade, aquela coisa toda, E eu, o tal sujeito, o tal do travesti, diz que sim. E daí nós vemos uma das cenas mais, na minha opinião, mais nojentas, mais repugnantes da televisão brasileira. Essa imagem aqui. Vagabundo Varela vai lá e abraça o colega dele, vagabundo também. Os dois se abraçam. Não, peraí que você não está sozinho, eu estou aqui, vou te dar um pouco de carinho, de afeto, tal. E se abraçaram lá, Vagabundo Varela e o tal Suzy. Só que, conforme eu tenho dito em vários vídeos, se nós fôssemos depender da tal mídia tradicional, que é a própria Globo, Folha, Estadão, Veja, Carta Capital, esses Jovem Pan, todos esses caras que tem por aí, nós estaríamos realmente perdidos. Então, no momento que aquilo começou a surgir, começou a aparecer diversas informações, principalmente, e foram reverberadas através dos chamados canais independentes, pessoas comuns, assim como eu, mas que fazem conteúdo aqui na internet, no YouTube. E essas pessoas então começaram a jogar para cima, a tirar a cortina que escondia o passado daquele tal Suzy, daquele travesti.
E daí passamos a entender por que ele está preso. É porque o passado dele é horrível. Ele havia estuprado uma criança. Mais do que estuprar, ele assassinou essa criança. E mais do que assassinar, ele ainda cometeu um outro crime ainda muito mais grave, que foi a ocultação de cadáver. Então, é por esse motivo que aquele infeliz, que aquele vagabundo, aquele travesti estava dentro da jaula. E a repercussão foi grande, a pressão foi enorme e o tal de vagabundo Varela resolveu então publicar lá uma carta, uma mensagem. Não, sabe o que é? Porque eu tenho 30 anos que eu frequento o presídio, cadeia, eu visito não sei quem, vou ver preso, vou ver não sei quem lá, me contou um monte de conversa, não é porque eu não fico perguntando o que é que o cara fez, o que é que o cara deixou de fazer, porque ele está ali atrás das grades. Eu não sou delegado, não sou juiz, não sou investigador, eu sou um médico. Vagabundo, na verdade, né? Ele é vagabundo. E essa foi a desculpa que ele deu. Só que a pessoa, ela precisa ser muito ingênuo ou ingênua para acreditar que ele não sabia que aquele sujeito está preso lá, porque estuprou, matou e cometeu o crime de ocultação de cadáver. Vagabundo Varela, ele sabia qual eram os crimes daquele sujeito. Porque você acha que a tal de Rede Globo, ela simplesmente pega um carro, joga lá dentro do carro uma equipe de apoio e tal, bora andar por aí, ali tem um presídio, bora bater lá na porta do presídio, meu amigo, abre aí que eu vou entrevistar um cara aí. Você acha que é assim? É lógico que não. É lógico que eles fazem um trabalho, uma preparação, uma pesquisa, eles se informam, eles têm os meios necessários para isso. Eles precisam da permissão, não sei, um diretor, alguém assim, que cuida lá do tal do presídio, daqueles maloqueiros que estão lá. E com certeza essa pessoa deve ter passado as informações necessárias. Então o vagabundo Varela de fato é um canalha, é um vagabundo mesmo. Ele sabia que aquele travesti estava preso, está preso, porque matou uma criança, só que antes de matar estuprou e ainda fez ocultação de cadáver. Ele sabia. Ele de inocente, ele não tem nada, a Globo também não tem nada de inocente. Mas, para quem conhece e quem já acompanhou um pouco a Rede Globo, como eu já acompanhei, nós sabemos que a Globo, ela sempre teve uma paixão intensa, um amor intenso, um carinho forte por bandido, por ladrão, por traficante e por vagabundo. Ela sempre teve isso. Ela sempre gostou de bandido, de vagabundo, de ladrão, de traficante, de todos esses caras. Sempre gostou. Isso aí é inegável. Ela nunca fez muito esforço para esconder. Então, se não existisse esses canais independentes aqui na internet, YouTube, feito por pessoas comuns, como no meu caso, então a gente iria acreditar que aquele sujeito estava preso lá, porque ninguém iria talvez saber, e que a família resolveu largar lá porque ele é homossexual, é travesti e tal, é preconceito, é homofobia e tal, coitadinho. Era isso a história que a Globo estava tentando vender, e iria vender, caso não houvesse, como eu sempre digo, esses canais independentes aqui na internet. Ainda assim, muitas pessoas no começo compraram
a história da Rede Globo. Tanto que algumas pessoas, inclusive crianças, olha que coisa criminosa, até crianças foram incentivadas a escrever uma cartinha, não vou mandar carta lá pro cara. Fizeram uma vaquinha, né? Arrecadaram dinheiro e mandaram para o sujeito. Aqui a imagem, parece que foi quase 9 mil reais que foi arrecadado. Vamos mandar lá para esse tal Suzy, esse vagabundo que está lá preso. Até que toda a história veio à tona. Mas conforme eu disse, a Rede Globo, ela tem um histórico de paixão, de amor e de proteção por bandido. Agora, esse caso aí, e ela tentando se justificar, algumas pessoas corretamente perguntaram o seguinte: então por que ele, o tal de vagabundo Varela, não foi visitar o sujeito que matou a tal de Marlene Franco, aquela vereadora lá do Rio de Janeiro? Porque ele também está lá preso, ele está sozinho, ele está precisando de abraço, de beijo, de carinho, de atenção, de uma série de coisas. Por que vagabundo Varela e a Rede Globo não foi lá então visitar esse cara? Eu vou mostrar aqui algumas imagens, você vai entender por que é fato que a Globo gosta de bandido. Por exemplo, faz muito tempo que ela substituiu a palavra bandido, ladrão, assassino, coisas assim, pela palavra suspeito. Aqui a imagem eu estou mostrando. Suspeito, eu até sinalizei aqui, ó, suspeito, tá aparecendo aqui na frente. Ó. Então, o sujeito vai lá, pode dar 10, 15, 20, 30, 80 tiros e rouba, mata, as câmeras estão filmando, você vai ver lá o repórterzinho da Rede Globo chegar lá, não, porque o suspeito... O cara vai lá, mata 3, 4, 5, 6 pessoas. Existem testemunhas. O repórterzinho da Rede Globo vai lá, não, sabe por quê, meu amigo? É porque eu suspeito. Então ela baniu bandido, ladrão, traficante, essas coisas todas pelo tal do suspeito. Outro exemplo, esse caso que aconteceu aqui em São Paulo, lá no bairro do Morumbi. A imagem está surgindo aqui, ó. Então, 10 bandidos entraram em confronto com a polícia e foram corretamente abatidos. Eu me lembro que nesse caso daqui, aquele tal de Rodrigo Bocardi lá, Bocão, Bugão, Vagabundão, enfim, ele e uma tal lá de Glória Fanique, os dois só faltaram chorar. Os dois faltaram chorar. Não, mas meu amigo, mas pra que essa violência? Eu lá podia usar a inteligência, porque não quer, porque o bandidinho, coitadinho, pra que tudo isso? Os dois só faltaram chorar quando o resultado final da operação policial deixou lá no chão estirado 10 bandidos. Outro exemplo, lembra quando aquela sujeita idiota da Rede Globo, a tal de Fátima Bernardo, ela fez lá uma pergunta, uma pesquisa, uma idiotice lá naquele programinha dela, o tal de Desencontro? Aqui a imagem aparecendo, tá vendo? Lembra disso? Se tiver um policial levemente ferido e tal, e tem um bandido lá gravemente ferido, e você tivesse que prestar um socorro e tivesse que escolher, você iria escolher quem? Ó, a enquete, a pesquisa de imbecil tendenciosa em prol da bandidagem que essa sujeita fez. Na época também deu repercussão, ela recebeu muitas críticas, uma série de coisas. E mais um exemplo de que ela sempre pende para o lado da marginalidade, da bandidagem,
é o seguinte. Lá no começo dos anos 90, aconteceu aquele caso lá do Carandiru. Tempos mais tarde, acho que uns 4, 5 anos atrás, não mais do que 5 anos atrás, um juiz aqui em São Paulo, ele deu uma sentença favorável em favor dos policiais que atuaram naquela ocasião lá no Carandiru, que deixou mais de 100 vagabundos estirados pelo chão. E eu também acompanhei um pouco esse caso pela TV. Eu lembro que a Globo ficou furiosa, com raiva, com ódio, indignada com o juiz. Ela passou 4 dias fazendo matérias pesadas, tentando jogar o nome daquele juiz na lama. Não, esse juiz é um desgraçado, esse é um vagabundo, isso não vale nada e tal. Ele deu proteção lá para os policiais, deu sentença favorável para os policiais, isso não pode e tal. Ela passou 4 dias martelando contra esse juiz. Você acha que de fato ela não tem uma paixão intensa por bandido? Outro caso, outro exemplo. Eu me lembro que o respeito e até assim uma certa admiração, uma certa dignidade que os tais dos repórteres lá da Globo, quando eles iam falar lá dos tais traficantes lá do Rio de Janeiro. Não, porque o traficante Luiz Manuel da Silva Pereira, o Luizinho lá da Maré, do Botafogo, da não sei onde, do Maracanã, do Caramba 4 de Ipanema, o nome completo do cara e tal, dizendo que ele era, aquela coisa toda, com aquela empáfia, ou, sei lá, Pedro da Silva Moreira, enfim, o Pedrinho lá sei lá, da Vila Vintém, Rocha Miranda, de Caramba 4 lá, daqueles morros lá do Rio de Janeiro. Não, porque ele sempre nesse tom. Nunca em tom de crítica, nunca em tom de indignação, nunca em tom de reprovação. Era sempre naquele tom de dignidade, de colocar o cara pra cima, nome completo, tudo bonitinho, tal, voz calma, voz pausada, tudo nesse tom. Por quê? Porque ela sempre teve uma paixão, uma ligação forte com o bandido, o traficante, o vagabundo e tudo isso que não presta. E esse caso desse vagabundo Varela e esse travesti reforça isso. Se não fosse os canais independentes, enfim, nós que noticiamos de maneira independente, esse peixe ia ser vendido dessa forma. Que o cara é um coitadinho e que estava lá preso e que ninguém iria visitar o cara porque ele é homossexual. Esse peixe ia ser vendido dessa forma. Só não foi totalmente vendido porque nós então entramos no circuito e mostramos a verdade. Essa situação daí, ela serve também para reforçar e, né, é uma das bases de sustentação dos esquerdalhas, aquela conversa fajuta, aquela conversa fiada de que bandido, de que ladrão, traficante, o caramba 4 é coitadinho, é vítima de sociedade. Não, meu Deus, mas cuidado do cara, ele é uma vítima da sociedade. Então, toda essa narrativa, ela também tentou emplacar com esse caso. Mais para frente, eu ainda pretendo fazer um vídeo para tratar essa coisa de dizer que o tal do bandido é coitadinho,
é vítima da sociedade, que nós somos os malvadões, nós que trabalhamos, nós que acordamos cedo de madrugada, pegamos um ônibus lotado, nós que somos os malvadões e eles são as pobres vítimas da tal da sociedade que por acaso somos nós. Eu ainda pretendo fazer um vídeo para falar a respeito desse assunto. Então, esse caso dessa questão desse vagabundo Varela, certo? Eu nunca vou falar Drauzio, para mim é vagabundo Varela e mais esse tal desse Suzy, que é outro vagabundo. Serve para reforçar mais ainda algo que eu sempre digo: a necessidade de a gente deixar de lado essa mídia tradicional, essa mídia porca, suja, imoral, e sempre ir em busca dos canais independentes, porque são nesses sim que você vai encontrar a verdade, e 100% de verdade, honestidade, nada de manipulação. Ok? Esse caso reforça muito bem isso que eu sempre procuro dizer aqui nos vídeos. Então, o vídeo nosso de hoje, minha opinião de hoje, se encerra aqui. Eu peço para você, então, a sua ajuda. A sua ajuda é nessa forma aqui. Dá aquele gostei, se inscreva aqui no canal, ajuda para que ele possa crescer um pouco mais. Eu ainda pretendo fazer outros vídeos, tem muitos assuntos, tem muitas questões que estão acontecendo que eu vou ainda abordar. Mas por enquanto esse aqui e os outros que eu já fiz antes. Dá aquele gostei, se inscreva, dá uma força, me ajuda. Valeu, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. Tchau.